Na unidade 1 desse capítulo, que nós vamos abordar hoje aqui, ela vai falar sobre o primeiro componente, que é o objeto, ou seja, o sistema de escrita alfabética. Aí a autora pergunta: o que a criança aprende quando se apropria do sistema de escrita alfabética? Primeira coisa é que a palavra oral é uma cadeia sonora independente de seu significado e pode ser dividida em pequenas unidades. Depois, a criança aprende que cada uma dessas pequenas unidades sonoras da palavra é representada por formas visuais específicas, que nós chamamos de letras. Ou seja, o alfabeto representa o significante das palavras e não o significado das palavras. O significante, no caso, seria essa cadeia de sons que representa um conceito, uma ideia ou um ser, né? Aí ela vai falar de sistemas de escritas antigos que representavam o significado e não o significante, como é o nosso. Então, que sistemas são esses? Ela vai citar os hieroglifos ou hieróglifos, não sei, do Antigo Egito e a escrita sumeriana da Mesopotâmia, porque esses dois sistemas, eles representavam os significados. E o que quer dizer isso? Que eles utilizavam os pictogramas, que eram aqueles desenhinhos que representavam objetos, e também utilizavam os ideogramas, que eram aqueles desenhinhos, né, os símbolos que representavam uma ideia ou um conceito. Atualmente, nós temos alguns exemplos de escritas ideográficas, que são a escrita chinesa e a escrita japonesa. Apesar de que essas duas escritas, elas já incorporam também alguns elementos que representam uma parte do som das palavras. Mas é o mais próximo que a gente tem hoje em dia, assim, desse exemplo de um sistema de escrita que representa o significado. Só muito mais tarde, por volta do ano 1200 a.C., os fenícios inventaram um sistema de registro orientando-se pelo som das palavras. Mas o sistema de escrita fenício, eles representavam apenas as consoantes. Por volta do século IX ou século IX, não sei, antes de Cristo, os gregos adotaram esse alfabeto fenício, porém eles acrescentaram as vogais. Em seguida, os romanos também adotaram esse alfabeto, que era fenício e que passou pelos gregos, virou um alfabeto grego, e também modificaram esse alfabeto grego até chegar a constituir o nosso sistema alfabético latino, que é por sua vez, né, diga-se de passagem, é o sistema mais utilizado por um grande número de línguas. Então, o que nós tiramos aqui de toda essa explicação? Que o alfabeto, ele é um objeto cultural e ele é considerado uma das invenções mais significativas da história da humanidade. Então, olha só o que a gente está ensinando para nossas crianças. São anos e anos e anos de criação e de evolução, de mudança, de transformação desse objeto. Então, agora, ela, depois de fazer essa explicação de como surgiram os alfabetos, né, de que tem os alfabetos que primeiro representavam só o significado e aí depois passou a existir também um alfabeto que representava o significante, aí ela agora vai apresentar algumas atividades para trabalhar com as crianças essas noções, né? A noção de representação e a noção de significante e significado. Como que a gente pode fazer isso na prática com as nossas crianças? Anotem aí. Uma coisa, vocês têm aí algum livro que é só de imagens? Segunda coisa, vocês têm aí gibis de histórias em quadrinhos? Terceira coisa, vocês podem também pegar, se vocês tiverem, tirinhas de jornal, tirinhas de revista, tirinhas da internet, enfim, aqueles quadrinhos, né? Aquelas tirinhas. Ou, quarto, né? Por último, vocês podem também pegar cartazes na rua que tenham imagens, ou mesmo placas, né? Placas que vocês veem por aí. Teve uma época que
quando a gente ia muito ao hospital, assim, quando a Aurora era pequena, e a gente ia muito, assim, para tomar vacina, para fazer aquelas visitas, consultas de rotina, né? Quando as crianças são menorzinhas, elas têm que fazer muita consulta de rotina. E aí ela ficava me perguntando no hospital o que significavam aquele monte de plaquinhas, né? Tinha muita plaquinha, assim, de imagens, né, que simbolizavam coisas. E ela ficava me perguntando o tempo todo o que significava aquilo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que vocês vão perguntar para as crianças, vão pegar um desses materiais, né? Podem pegar um livro, ou história em quadrinhos, o gibi, ou essas tirinhas, ou esses cartazes, essas placas, e vão trabalhar isso, vão perguntar para a criança o que essas imagens representam. O que significa, por exemplo, uma coisa que vocês podem analisar com a criança. O que significa a expressão facial desse personagem? Esse personagem está feliz? Esse personagem está triste? Está com raiva? Está chateado? Sei lá, vocês vão analisar isso com a criança, né? Ou então, vocês podem perguntar para a criança o que quer dizer um símbolo em um balão desses de história em quadrinhos, né? Tem, por exemplo, as onomatopeias, né? Quando o personagem cai, faz bum, ou então quando o personagem dá um soco, né? História da Turma da Mônica, a gente tem muito isso. Oi, peraí, filho. História da Turma da Mônica, a gente tem muito isso, né? A Mônica, quando vai bater no Cebolinha, no Cascão, e aí tem todas aquelas onomatopeias, né? Bum, paf, soque. Então, assim, perguntar para a criança o que significa aquele símbolo, né? Aquele balãozinho. E é engraçado, o bebê agora chegou aqui e pegou. A gente tem um livro aqui em casa chamado O Mundo de Narciso. É um livro da Tatiana Wolff Ribeiro. A Tatiana mora aqui em Florença também, aqui na Itália. E ela tem esse livro que é muito legal e tem uma ilustração também bem bacana que conta a história de um sapo. E esse sapo se chama Narciso. Só que aí, o que acontece? Meu bebê, Luciano, ele tem 3 anos, ele ainda não lê. E esse livro, ele tem muito texto mesmo, para a idade dele, né? Talvez para crianças maiores seja perfeito, mas para a idade dele, assim, de 3 anos, é muito texto. Então, o que a gente faz? Ele gosta porque ele vê o sapo na capa e ele fala, sapo cururu. E aí a gente vai passando as páginas do livro e ele vai inventando a história dele, do que ele vê na ilustração. Então, assim, se ele vê o sapo cantando, aí ele fala que o sapo tá cantando. Aí se ele vê, tem uma imagem que o sapo tá olhando para a mão. E aí ele fala que o sapo tá perguntando o que tem na minha mão tá vazia. Então, ele vai interpretando essas imagens e a gente vai contando a história. Assim, eu nunca cheguei a ler o texto do livro para ele, porque... Ó, ele tá até cantando aqui, o sapo cururu. A gente nunca chegou a ler o texto exatamente da história que a Tatiana escreveu, mas a gente lê as imagens. E ele sempre gosta de ler esse livro, mas ele gosta de ler aquilo que ele está vendo nas imagens, né? Que é uma maneira de trabalhar essa questão da representação. A segunda atividade que vocês podem fazer também, aí eu acho que já é para crianças maiores, né? Trabalhar com aqueles emojis. Sabe aqueles emojis, aquelas carinhas da internet? Então, a gente pode trabalhar com esses emojis separados, né? Tem aquele emoji que tá rindo, o emoji que tá triste, tem o emoji que tá chorando, tem o emoji que tá vomitando, tá doente, enfim. Podem trabalhar separadamente, perguntando para as crianças o que significa. Ou então, podem fazer juntos, assim, eu já vi umas brincadeiras interessantes, tipo assim, você junta vários emojis e aí você pergunta para a criança qual é o nome daquela história, né? Chapeuzinho vermelho, você bota lá uma menina, um lobo e uma vovó, um caçador, e aí pergunta para a criança que história é aquela. Ou então, pode fazer com o nome de música, nome de filme, né? Qual é a música, qual é o filme, né? Enfim, eles conhecem muitas as músicas infantis, assim, pelo nome. O sapo cururu, por exemplo. Então, caranguejo, não é peixe. Enfim, pode trabalhar também com esses emojis, né? Que também é uma maneira de trabalhar a questão da representação.